Estaremos lendo. Gostaria que os irmãos abrissem ou ligassem suas Bíblias no livro de Salmos 47. Perdão, Salmo 43, que diz assim: Faz-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa contra o povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa louvarei o Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, aplauda mais uma vez. Aleluia. E no Salmo 42, o versículo 3, diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Aleluia, podem sentar. Essa última leitura que a gente acabou de ler é uma pergunta que, embora não se traga uma resposta exata, é uma pergunta que fere. O salmista estava passando por uma situação tão difícil, e todos sabiam que ele adorava ao Deus de Israel, todos conheciam a história da sua alegria, da sua devoção, mas ele estava passando por um momento difícil. E é muito difícil quando algumas pessoas sabem da nossa situação e fazem uma pergunta com tom irônico. Faz uma pergunta: e aí? Cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acredito que a grande maioria tem vivenciado algum tipo de experiência nesse sentido. E interessante que acontece desastres, ou melhor, se eu fosse fazer uma pergunta aqui essa noite para vocês: em que momento, em que era nós estamos vivendo? Acredito que as respostas seriam as mais diversas. Alguém ia dizer: não, esse é o ano da bênção, da vitória. Outros iriam falar: é o ano que tem acontecido muitos desastres, é o ano das catástrofes, das guerras, da miséria. Em se tratando das situações mais difíceis que afligem a alma, nós poderíamos entender que, quando o salmista estava passando por essa circunstância dolorosa, ele com certeza já imaginava que aquelas pessoas que não o abraçavam, com certeza iriam criticá-lo, iria ironizar da situação dele e desdenhar do Deus dele. E quando nós estamos diante de situações assim, na nossa situação, na nossa particularidade, nós experimentamos uma das mais difíceis emoções, a da angústia, da tristeza. O sentimento de rejeição é muito forte. E quando algumas pessoas perguntam: olha, Deus existe? Porque se Ele existe,
por que está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? Por que pessoas inocentes morrem? Por que existem catástrofes? Por que está existindo tanta coisa? Será que Deus existe? E essa pergunta, não estranhe, tem sido a base de divulgação, de proliferação de um pensamento chamado ateísmo. Que eles querem medir a existência de Deus baseado nas suas próprias convicções. E saiba que Deus jamais vai fazer isso. A soberania de Deus jamais vai descer para explicar ao homem a sua existência da forma que Ele quer. Porque Ele é rei, Ele é Deus. Nós, suas criaturas, seus filhos, obras das suas mãos, que devemos nos ajoelhar diante dEle. Mas esse tipo de pergunta, além de ser a base dos ateus, ele também tem surgido no meio do povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, o povo cristão. Quando nós passamos por alguma situação dolorosa, difícil, angustiante, a gente pergunta: e aí, Deus? Por quê? E Deus não responde. E Deus continua em silêncio. E o interessante é que nessa circunstância normalmente surgem os questionamentos, os pensamentos, a tristeza, a falta de fé. Normalmente em situações dessa natureza, o coração começa a produzir os frutos. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Interessante que aí esse fruto, pelo menos a gente consegue identificar dois grupos de pessoas. Aqueles que, mesmo sentindo a dor, a angústia de estar passando por situações difíceis, reconhecem um Deus no céu. Mas existe aquele outro grupo que se esfria e começa a colocar a culpa, a responsabilidade em qualquer que seja a motivação pessoal, em Deus, na família, na vida, nos seus pais, no patrão, na cidade que você nasceu, no país que você nasceu. É muito fácil transferir responsabilidades. Embora não se haja uma culpa, mas nós sabemos que nós temos responsabilidades. Mas o que dizer então das crianças? O que dizer então dos inocentes? A Bíblia diz que o homem colhe aquilo que ele planta. A lei da semeadura, ela não simplesmente ela vai existir para aquela pessoa de imediato. Ela pode avançar gerações. Muitas das vezes crianças sofrem porque os seus responsáveis, os seus pais, os seus avós, os seus governantes tomaram as decisões mais erradas. Porque muitas das vezes o povo não exerce a sua cidadania, se vende por um prato de lentilhas. E a consequência ela vai perdurar. Anos, gerações, povos. Mas a igreja de Deus, ela está aqui no mundo com uma missão para ser luz e sal no meio dessas trevas. E nas situações de calamidade, é normal que a gente até esfrie também na fé. E essa frieza na fé, ela pode promover as mais duras e mais difíceis concepções da tua existência a respeito da tua fé e a respeito do teu Deus.
quando eu estava analisando esse trecho, eu fiquei analisando profundamente a dor desse salmista. Até parece que ele está depressivo e constantemente sendo açoitado por palavras, por questionamentos, por ironias. Se tem uma coisa que irrita o ser humano, sabe o que é? É diante da tua dor, alguém ironizar, alguém rir da tua cara, alguém achar que aquilo ali não é nada. Não existe nada mais humilhante do que isso. Mas quando nós, como cristãos que conhecemos a Cristo, começamos a aceitar esses questionamentos, onde é que está o teu Deus? E naturalmente essas pessoas, elas começam a absorver essa mensagem. O servo que era fiel, firme, forte, seguro, firmado na rocha, diante da tribulação, ele começa a ceder. Ele começa a mudar de postura. Ele começa a esquecer os princípios. E naturalmente ele se torna um ícone da ingratidão, da reclamação. A sua boca mais não adora mais a Deus. Os seus joelhos não mais se dobram diante de Deus. E alguns ficam com raiva de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus? E diante disso, algumas pessoas começam a negar. E outros naturalmente o negam, naturalmente, independente da circunstância que esteja passando. E o negar a Cristo, como aconteceu com Pedro, acontece até hoje. Mas como nós normalmente temos as perguntas para Deus, e aí Deus? Por quê? Tu estás aí? Aí Deus pergunta essa noite para você. E a mensagem para você essa noite: Deus está aí? Tem Deus aí no seu coração? Tem Deus nos seus pensamentos? De profunda dor, de angústia, de escassez? Ainda existe Deus? Você foi humilhado, caluniado, eu não sei que situação, mas ainda existe Deus? Cada um sabe o que passa no secreto do seu coração. Cada um sabe as dores que tem passado. E talvez aqui esse sorriso bonito esconda por trás da sua alma uma dor que você nem tem condições, nem tem coragem de falar, nem de abrir a boca. Mas saiba que você está no limite, está entre duas situações. Ou você prossegue adorando a Deus, ou você se volta para todos os princípios, todos os mandamentos que ferem a Deus. E dentre eles está o negacionismo, negar a própria existência de Deus. Interessante que não são os ateus que tentam provar a não existência de Deus, mas muitos que já andaram, que já tiveram experiência com Cristo, também começam a negar através das suas atitudes. A sua boca, seus pensamentos, seu corpo, seus negócios, a sua conduta na sociedade não testifica que existe Deus naquela vida. E se alguém questiona, é fácil ouvir uma resposta: mas eu estou fazendo isso, por quê? Por isso, por aquilo. E começa a colocar as culpas em outras pessoas. E olha só, quando a gente está falando de culpa, a gente está falando de transferência de responsabilidades. Qual a desculpa que você tem dado para Deus? Por que você parou?
Porque você saiu da posição pelo qual você foi chamado. Parece difícil analisar, parece difícil entender que nós somos muitas das vezes afrontados pelas circunstâncias. Só que as circunstâncias ela não pode determinar. Ela pode até tentar influenciar. Ela pode mexer com as tuas emoções. Mas por sua vez, as suas emoções não podem determinar a expulsão ou a atração da presença de Deus. Independente das circunstâncias. É maravilhoso quando nós continuamos adorando em espírito e em verdade. Independente de qualquer que seja a dor, a perda ou a escassez. Ah, mas falar assim é muito fácil. Apresentar situações que muitas das vezes não foi vivida é muito fácil. Mas a nossa Bíblia está repleta de homens e mulheres que experimentaram situações dessa natureza. Foram afrontados no momento da sua necessidade, no momento da sua dor, da sua perda. Onde está o teu Deus? Até quando? Você vai perguntar, será que Deus ainda me ama? Será que Deus já não os expulsou da sua presença? O que é que eu estou fazendo, afinal de contas? A dor, ela promove na mente da gente uma série de pensamentos, de situações complexas, difíceis de explicar. Cada um reage de uma forma diferente. Mas saiba que a dor que Deus promove, ela tem um propósito. A dor que Deus promove, ela tem um propósito. E para aqueles que amam a Deus, a dor, a dificuldade, o problema que você está enfrentando, é para a tua edificação, é para o teu crescimento. E uma das raízes de um dos problemas que até hoje nós estamos sofrendo foi por conta da irresponsabilidade, ou melhor, a falta dela, que alguns homens do passado não tiveram diante de Deus. Eu estou falando principalmente do pecado original. Adão e Eva, eles cometeram um pecado, nós sabemos muito bem. Só que eu queria que vocês entendessem que eu não encontrei até hoje na Bíblia o momento que Adão e Eva se arrependem. O tempo todo, um jogando a responsabilidade para o outro. E quando a gente começa a dar desculpa para Deus, pela nossa inconstância, pela nossa falta de fé, porque a nossa boca não é mais uma boca de um adorador, mas tem sido um instrumento para que Satanás ele fale aquilo que ele quer na vida, na conduta. E quando isso acontece, as pessoas elas deixam de experimentar a graça de Deus. O fato de Adão e Eva estar jogando um para o outro, simplesmente eles saíram. A desculpa tira você da presença. A responsabilidade te leva ao caminho do arrependimento. Te leva a um novo direcionamento. A minha interpretação é que se eles tivessem se arrependido, com certeza Deus teria perdoado. Ele teria sofrido a consequência, mas não teria saído do jardim do Éden. E se esses dias, essa semana, você tem usado o seu tempo simplesmente para esquecer do que Deus já fez na tua vida,
Esquecer que a tua boca, que todos os teus recursos foram colocados em tua vida com o único propósito para a adoração do Deus Criador. Se você esqueceu disso, saiba que hoje é o dia de você retomar a sua posição. Saiba que hoje é o dia de você assumir a sua posição. Aleluia. Quando nós passamos por dificuldades, ela tem um sentido específico. E a vontade de Deus é que você saia dessa luta vitorioso. A história conta que um advogado famoso nos Estados Unidos, no ano de 1873, ele estava muito bem de vida, era um cristão fervoroso. Eu estou falando de Horatio. E esse homem tinha 5 filhas. As coisas começaram a mudar, parecia a história de Jó em miniatura. Ele perdeu sua filha, ficou com 4 filhas, e ele precisou se deslocar até a Europa para participar de uma conferência. Estava ele reunido com a família, mas teve um negócio de última hora, ele precisou ficar. No meio da travessia do oceano, aquele navio que estava sua esposa e suas 4 filhas se chocou com outra embarcação. 220 e poucas pessoas morreram. Isso foi 40 anos antes do Titanic. Resultado: somente a esposa dele foi resgatada com vida. E quando ela chegou na Inglaterra, ela mandou um telex para ele informando que só eu fui salva. Ele ficou muito desesperado com a situação, correu, pegou o navio também, ia passar pelo mesmo caminho onde aconteceu aquele acidente. E quando ele estava passando por perto, o comandante da embarcação disse: olha, a gente calculou, e foi exatamente nesse ponto que o navio francês luxuoso, ele veio a pique. Ele começou a chorar. Ele estava passando exatamente pela sepultura das suas filhas. E naquela situação de dor, naquele momento angustiante, ele começa a se lembrar de Jesus. Ele teria todos os motivos para reclamar e para colocar a culpa em alguém, ou até mesmo em Deus. Mas Deus, por que tu permitiste? Ele poderia se tornar naquele momento o cristão mais revoltado com Deus e com as coisas de Deus. Mas simplesmente ele tomou uma postura totalmente diferente do instinto humano. Ele começou a se alegrar em Jesus. As lágrimas começaram a correr dos seus olhos. E naquela situação ele começou a escrever a letra de uma música clássica, tradicional. A música Sou Feliz com Jesus. Não importa as circunstâncias, se você utilizá-las para a honra e para a glória de Deus, Deus vai promover um grande terremoto de bênçãos na tua vida. Deus vai promover situações que você nunca imaginou, porque naquele momento de escassez, você não esqueceu de dar a honra e a glória àquele que merece. Ele chega na Inglaterra, conversa com sua esposa, passa aquela situação para ela. Os dois abraçados adoram a Deus. O interessante é que situações como essa, talvez você tenha presenciado alguém que perdeu um ente querido,
Aquilo que você mais amava, talvez você não tenha mais do seu lado. Ou algo importante, uma conquista que você teve, e de repente aquilo foi embora. Eu não sei se o teu emprego, se a tua estabilidade, se o teu nome, talvez alguém usou o teu nome e sujou. Mas eu estou falando para pessoas essa noite que perderam alguma coisa em suas vidas. Talvez até a esperança, ou o desejo de continuar vivendo. Essa noite eu falo para você, não ceder àquela voz que está dizendo onde está o teu Deus. De forma irônica, questionando por que você está passando por isso. Mas essa noite você vai aprender a dizer, eu bem sei que tu, Senhor, como disse Jó, pode todas as coisas. Nenhum dos teus propósitos serão impedidos, inclusive por essa circunstância. Executa em mim o teu querer. Me capacite para receber aquilo que tu tens reservado, que olho e que ninguém conseguiu imaginar que tu tens reservado para a minha vida. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando temos todos os recursos à nossa disposição. Mas quando acontece alguma coisa fora daquele cálculo, a gente se revolta com tudo, com todos, a gente perde a identidade cristã. Você passa a ser uma pessoa totalmente maléfica nas suas palavras, amargo. Mas hoje é o dia de você dar um novo significado à sua vida. Ressignifique as suas perdas. Porque se elas existiram na tua vida, se você ama a Deus, isso vai contribuir para o teu crescimento. Isso vai contribuir para o teu bem. E quando nós tomamos posturas como essa, de continuar adorando Deus, Ele faz um milagre. E se a gente se revoltar contra Deus, Ele não vai fazer diferença na tua vida alguma. Se a gente se volta contra Deus, o ouvido de Deus se ensurdece cada vez mais. A mão dele se fecha. Isaías 59 diz que o que nos separa de Deus é a nossa iniquidade, é o nosso pecado, é a nossa tendência de tomar as decisões por conta própria, de forma inconsequente. Mas quando nós nos voltamos para Deus, nós abrimos uma porta, um portal, conforme seja o tamanho da tua dor, ou melhor, infinitamente maior. Não é porque a dor é grande que eu agora vou negar a Deus. E quando eu estava ouvindo aquela música, aquele louvor, eu me emocionei bastante. Porque cada letra, cada estrofe, dava para a gente entender a dor de um pai que perdeu 4 filhas. Passando pela sepultura. Não teve a oportunidade de sepultar a sua filha em terra. Mas glória a Deus, que algumas coisas vão para que Deus Ele possa preencher com outras, com a sua graça, com o seu favor. E nós estamos aqui essa noite pelo favor imerecido de Deus. A sua graça e o amor tão grande, tão infinito de Deus, foi tão grande que Ele deu o seu único filho, o seu bem mais precioso. Derramou o seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos experimentar o milagre da graça salvadora. A nossa maior experiência
é a experiência de termos o nosso nome no livro da vida. Não importa as circunstâncias. Ainda que alguém diga que tudo acabou para você, você não é mais ninguém, não é mais nada, a sua vida acabou. Mas Deus está dizendo que ela está apenas começando. Deus está dizendo que ela está apenas começando.